versículo 6. Aleluia, meu Deus. Livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Eu sei que podem ficar sentados mesmo, meus irmãos. Glória a Deus. Oséias, capítulo 4. Se os irmãos for no livro de Mateus para trás, os irmãos vão encontrar. No livro de Mateus, as irmãos veem Miqueias, abre aqui. 3 livros depois. Aleluia. 3 a 4 livros. Acharam? Oséias capítulo 4, versículo 6. A partir do versículo 6. Diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A igreja. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a tua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele. Tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. E visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. A igreja. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Todos os versículos 6 em uma só voz, a parte A. Todos os versículos 6 em uma só voz, a parte A. A parte A vai ter o conhecimento. 1, 2, 3. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Amém. Amém. Podemos ficar com a Bíblia aberta. Hoje é um culto de doutrina. Hoje é um culto de doutrina. É onde nós aprendemos tudo. Diretrizes, regras do ministério. É onde nós aprendemos a cabeça e o crânio de um ministério, que significa liturgia do culto. Ou podemos dizer também como se proceder em um culto direcionado por Deus. Seremos simples no nosso falar e todos irão compreender. Temos aí 1 hora para distinguir, falar, elaborar coisas na presença do Todo-Poderoso. Primeiro culto, estão felizes, diz amém? Amém. Oh, glória. Fico feliz com a presença da mulher de Deus ali. Deus abençoe, tá, filha? A tua vida sempre é bênção nos altos céus. Querido, Oséias, capítulo 4, e no versículo 6, você vai ver Deus aqui trazendo grandes advertências. Irmão, esse meu lenço aqui não sai de mim. É de mim isso, eu tenho que andar com lenço. Ok? Há uma advertência que Deus trouxe para o povo. Há uma advertência que Deus trouxe para o povo. No capítulo 4, no seu versículo 6, Deus trouxe uma palavra dizendo assim: o meu povo foi, e o coloquial, a outra palavra que eu vou colocar, é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Que conhecimento é esse? Que palavra de sabedoria ou conhecimento são essas palavras? Aqui no capítulo 4, você vai ver Deus colocando a culpa em sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Quem são essas figuras? Quem são esses homens? Quem são esses componentes? O porquê Deus disse essa palavra? O meu povo, primeiro, é destruído. Segundo, porque lhe faltou o conhecimento. Que povo é este? A Bíblia relata deste povo aqui como o povo de Deus. Quem é o povo de Deus?
é o povo de Israel. Esse é o povo de Deus. Uma nação santa, Deus disse, uma nação eleita, uma nação escolhida para Deus se apresentar para o povo. É o povo de Israel. Os sacerdotes aqui, Deus está colocando eles no meio de uma parede espiritual chamado peso de uma grande responsabilidade. Que peso é esse? O povo está se profanando, ou está profanado, ou está corrompido a pecados, a destruição, a severgonhice humana e a idolatria no meio do povo. E a presença de Deus se afastou no meio do povo por causa do pecado, por causa da severgonhice humana e por causa da idolatria que estava no meio do povo. Então veio uma escassez no meio do povo. Qual foi a escassez? A falta da presença de Deus, a falta da grandeza de Deus, a falta da paz de Deus, o sossego na alma e no espírito não havia mais. Doença veio no meio do povo, tudo por causa da desobediência. Mas Deus trouxe esse encargo, ou essa responsabilidade, ao povo chamado sacerdote. Por que o povo chamado sacerdote? Porque Deus está dizendo aí no seu capítulo 4, versículo 6 ao 11, verso 12 em diante, falando que o povo está do jeito que está por causa do sacerdote. No capítulo 4, versículo 1 em diante, você está com a Bíblia aberta? Por favor, quem está com a Bíblia aberta aí? Oséias capítulo 4. Olha o que diz aqui na epígrafe. Olha o que diz na epígrafe, que é o tema acima do capítulo 4. Israel e Judá são ameaçados com castigo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Então Deus desce com uma justiça, dizendo que iria repreender o povo, por causa eles estavam se afastando da presença de Deus. O pecado estava entrando no meio do povo, através de idolatria, através de rebeldia, através de uma ignorância de não querer ouvir a voz ou as instruções de Deus. Então veio no meio do povo maldições. Que maldição é essa? A fome operando no meio do povo. Mas a fome aí no capítulo 4 é a fome da presença de Deus, é a fome de não ter Deus que ama o seu povo. Então a escritura no capítulo 4, Deus agora pega os sacerdotes, que era responsável de estar guiando o povo e santificando o povo. Então Deus agora diz: o povo só está da forma que está por causa de vocês. Então por que Deus traz a culpa ou peso da responsabilidade para os sacerdotes? O peso veio porque o sacerdote estava pecando, o sacerdote estava fazendo coisa que não convinha fazer, nem na presença de Deus e nem fora da presença de Deus. Estava adorando outros deuses, estava comendo ofertas e sacrifício do povo, estava pegando dízimos e oferta do povo. Os dízimos e a oferta não era dinheiro, era alimentos, que eram os sacrifícios que faziam expiação dos vossos pecados. Bodes, novilhos, eram alimentos como carneiros, ovelhas puras, carneiros puros, pombos que trazia para os sacerdotes fazer expiação do pecado. E os sacerdotes não queimavam, sim, a oferta e oferecer como incenso ao Todo-Poderoso. O que eles faziam? Eles vendiam a oferta, eles comercializavam
recusavam a oferta de vez sacrificar em expiação do pecado do povo. Além dos sacerdotes fazer isso, eles estavam fazendo com que o povo adorasse outros deuses. Mamão, deus do dinheiro, Belzebu, o pacto do espírito humano para adquirir riquezas. E Deus estava irado. Deus não foi no povo, porque Deus falava com o sacerdote e o sacerdote transmitia palavras para o povo. Era assim que Deus fazia. Então Deus foi logo no cabeça. O meu povo está assim por causa de vocês. O meu povo está sendo destruído por causa de vocês. Vocês são responsáveis pela desgraça que está acontecendo no meio do povo. Então no capítulo 4, no versículo 6, é onde Deus entra com esse versículo 6 dizendo: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora entra a questão ou o teor da história. Conhecimento de quê? Agora eu vou dizer para vocês, é das safadezas que acontecia por trás do templo. Deu para entender? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento das coisas que acontecem aí dentro. É isso. Esse era o conhecimento. Porque havia destruição no povo, porque o maligno entrou, porque eles não sabiam das coisas, não tinha conhecimento que acontecia dentro do templo. Era isso que acontecia. Abre a Bíblia, por favor, Mateus capítulo 10, versículo 18. Mateus capítulo 10, versículo 18. Mateus capítulo 10, versículo 18. Quem achou diz amém. Diz assim, Mateus capítulo 10, versículo 18: e sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhe servir de testemunha a eles e os gentios. Fala sobre, irmão, aqui, Cristo falando assim, ó: vocês discípulos vão ser pegos, vão ser aprisionados, pois está sendo a minha testemunha e pregando a minha palavra e condenando pecado no meio do povo. Vocês vão ser pegos, pois está denunciando o pecado. Nós somos conhecidos como protestantes. O que é protestante? Protesta contra erros, protesta contra a ação maligna, fala, condena o que é errado. Então aqui no capítulo 10, no versículo de número 18, deu Cristo dizendo: vocês vão ser pegos e vão levar vocês por causa dessas ações, e vão levar vocês à praça pública. Mas não fiquem despreocupados, porque quem vai falar por vocês vai ser o Espírito de Deus. É isso. Abre por favor Mateus capítulo 18 mesmo, em seu versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Mateus 18, versículo 15. A igreja, quem pode orar? Leia, por favor. 18, 15 e 18, 15, 16. Ora, se eu vou pecar contra ti, vai e repreendo de ti, e ele só. Se eu ouvir, ganhaste a teu mal. Se te ouvir, ganhaste o teu? Ok, estamos falando sobre P? Ok, continua novamente. 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas testemunhas toda a palavra seja mudada. Ok, estamos falando sobre pecado, não é isso? Estamos falando sobre erro. Começou em Oséias capítulo 4, versículo 6 ao 12, falando sobre erro. Se o meu povo, ok, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento.
Ok, e estamos falando sobre erros e pecados que começou dentro do templo através do sacerdote. Ok. E agora em Mateus capítulo 10, em seu versículo... Não, isso aí foi o que nós lemos atrás. Eu estou falando agora, irmão, o que nós lemos atrás. Nós acabamos de ler e nós lemos agora Mateus 18 e no versículo 15 e 16. Mateus 18, 15 e 16 fala o seguinte: faça um trato no meio do templo. Começou lá, o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora Cristo orientando e advertindo o seu povo, falando: se tu vê o teu irmão em erro, em falha e pecando, faz o seguinte: vai até ele, conversa com ele, dialoga com ele e diz: irmão, olha só, isso está errado, tu estás fazendo isso, tu vai perder a tua salvação. Meu irmão, tu estás trazendo condenação à tua alma e teu espírito, tu estás perdendo a vida eterna. No versículo 15 diz isso: se ele te ouvir, ganhar-te o teu. Se ele não te ouvir, pega uma testemunha, não é isso? Vem até ele e conversa novamente. Irmão, pelo amor de Deus, para de errar, para de pecar. Tu estás perdendo a salvação. O pecado está trazendo maldição na tua saúde, na tua carne, no teu espírito, e está trazendo maldição, uma deslicência na tua família e as portas de emprego. A tua saúde está destruída por causa do pecado. Quando Cristo fala isso, nós como protestantes está dizendo: corrija, aponta, conversa e não aceita o erro, porque isso está matando o povo. Isso, o pecado é um bezerro de ouro que se levantou no meio do povo, e isso não pode permanecer. A presença de Deus sai do meio do povo quando o pecado entra no meio do... Quando o pecado entra no meio do... a presença de Deus sai. É isso que Deus quer de nós, que o pecado não permaneça no meio do teu povo. Aí a Escritura diz, Oséias 4:6, dizendo novamente, que o meu povo foi destruído, é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Abra por favor em Êxodo capítulo 15, versículo 25. Êxodo 15, versículo 25. Êxodo 15, versículo 25. Êxodo 15, versículo 25. Quem pode ler? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um nenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha o versículo 26, por favor. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinareis os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardareis todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, que te sara. Uau! Olha para o teu irmão e fala que assim, uau! Irmão, fala sobre as águas de Mara, águas amargas. E Deus ali deu uma instrução e uma orientação, dizendo: se me ouvir, eu dou direção. Se me ouvir, eu dou conselhos. Se me ouvir, eu dou instruções. Se me ouvir, eu capacito para ouvir a minha voz. Se me ouvir, eu dou bênção, riqueza, direção, e faço você ser feliz na terra, porque essa é a vontade do nosso Deus. Aleluia! É ouvir a voz de Deus. E no versículo 26, olha que coisa linda. Versículo 26, olha só. E disse: se ouvires atentamente a voz do teu Deus, e fizer o que é diante dos seus, inclinar os teus ouvidos aos meus mandamentos e guardar todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre que pus sobre o porque eu sou o Senhor que te... Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! É se ouvir
ouvir a voz de Deus, se ficar atento à voz de Deus, se obedecer regramente, na regra do céu, os mandamentos, a voz de Deus, o Senhor Deus remove enfermidade, Ele remove maldição e prospera toda a tua posteridade, porque Ele é Deus. Agora, se não ouvir, meu amigo, o erro e o pecado humano traz desgraça no corpo humano, e para Ele tirar do teu corpo, tem que ouvir a voz de Deus e obedecer fielmente a sua voz, e ponto final. É isso. É isso. Abre a Bíblia, por favor, o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 25 está também. Lucas 18, versículo 25. Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 25. Lucas 18, versículo 25. Quem achou, lê, por favor. Glória a Deus. Lucas 18, versículo 25. Porque é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Lucas 18, versículo 25, não é isso? Leu o 25 novamente, por favor. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar no reino de Deus. Aqui fala sobre o jovem rico. Sabe por que Jesus falou isso? Olha só sobre a palavra. Sobre a palavra. Você conhece os mandamentos, meu filho? Sim, eu conheço. Você sabe o que deve ser feito com os mandamentos? Sim, eu sei o que deve ser feito com os mandamentos. A Escritura fala, ou começamos por Oséias 4,6, falando o seguinte: por falta de conhecimento, o meu povo é destruído. Ok, vamos voltar sempre no capítulo 4, versículo 6 de Oséias, para ter sentido na mensagem. No capítulo 18, versículo 25 de Lucas, trata-se de um jovem que conhecia os mandamentos. Sim, os mandamentos da Torá, do Novo Testamento, ou do Parashá, que é conhecido como a lei mosaica, estatutos, regras e leis que Deus colocou no meio do povo, o mandamento de Deus colocou no meio do povo, que tem que ser obedecido, ou leis e regras que Deus constituiu ou instituiu no meio do povo para ser obedecido, e não pode ser quebrado. E uma das palavras que Jesus falou que é o seguinte: você conhece os mandamentos? Sim. Amarás teu pai, amarás a tua mãe, obedecer, não matarás, não furtarás, tudo isso um pouco mais. Sim. Filho, te falta coisas ainda. Te falta ainda. Ou seja, falta certo conhecimento dentro de ti que o céu precisa revelar para você. Vai, vende tudo e dê aos. Mas não era isso que Cristo queria que ele fizesse. Eu costumo dizer aqui, como aprendi com Deus Pai do céu, que Deus estava tratando ou ali testando o caráter humano, para ver o que ele poderia fazer para outras pessoas. Porque quem serve a Deus e quem guarda os seus mandamentos e quem conhece, irmão, não pode ficar preso às coisas dessa vida. Não pode. E quando nós conhecemos a Escritura, nós entendemos que fazer a vontade de Deus é amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. A você mesmo você deve amar, e o teu próximo como a você. Se você pode e tem condição de abençoar quem Deus mandar você abençoar, você faça isso. Porque abençoar sem direção é a loucura da cabeça humana. Você ser rico não significa que você tem que pegar todo o teu dinheiro e sair distribuindo as coisas pela rua. Não, tem que fazer com direção divina. Porque tem muita gente, irmão, agora eu vou sair um pouquinho aqui e vou voltar. Tem muita gente que está no mundo aí dando de espertão, irmão, dando de malandro. Tem gente que vive melhor do que eu e você e coloca um carrinho de mão lá no Recreio dos Bandeirantes e fica pedindo dinheiro dia e noite, é ou não é? Dia e noite, para poder não trabalhar. Porque ele acha melhor ficar lá no carrinho de mão, ou ficar lá vendendo bala, ou sei lá, acha melhor lá pedir do que trabalhar, porque ele sabe que ficando lá, ele arrecada mais valor do que trabalhar de CLT, ou trabalhar fazendo um trabalho de escada do dia a dia. Então, tem gente que vive assim, é ou não é? Vamos ser sinceros, irmão. Tem gente que bate na porta da igreja, a gente nem abriu, nem inaugurou o ministério aqui,
não acho que foi 2 dias antes de inaugurar o ministério, já chegou alguém já pedindo cesta básica, pedindo não sei o quê. Irmão, quem vem na oração aqui, eu não preciso ficar falando. O Senhor falou que assim, para uma irmã aqui, não vou falar, foi na oração passada, ela não está aqui, não está, vou falar porque não está aqui, e não vou falar aparência, não vou falar nada, só vou falar de fato de direção, de ouvir a voz de Deus. Teve uma irmã aqui, que o Senhor falou para mim que essa irmã não tinha, aliás, tinha alimento, mas como se fosse um arroz e um feijão, e já estava para acabar. Foi isso que o Senhor falou. E o Senhor falou que assim, ó, tira do teu e faz uma pequena compra para ela. No outro dia nós fomos naquele fazer uma compra para a gente, e também fizemos uma compra para irmão. Engraçado Deus, que Deus fez assim, ó. Eu fui passando nas prateleiras, ele falou: eu quero que você leve 5 pacotes de macarrão espaguete. E eu fui pegar, irmão. Espaguete? Sim. Peguei 250 gramas, 5 250 gramas. Agora eu quero que você pegue 5 quilos de arroz. E fui peguei 5 quilos de arroz. Agora eu quero que você pegue esse macarrão de semola, né? Aquele. Peguei. Vai na prateleira de biscoito lá. Vai lá, irmão. Eu quero que você pegue biscoito. E peguei 5 pacotes daquele biscoito fogo e peguei o teu creme crack. Pega o outro lá, rapaz. Deve pegar o creme crack. Não. Pega o. Quem sabe que tem no bolso, irmão. Aí fui lá e peguei creme crack. Peguei 5 pacotes. Aí falou agora: vai lá atrás e pega uma caixa de bombom. Peguei uma caixa de bombom. Aí volta lá. Aí peguei feijão, peguei farinha. Aí falou que assim, agora volta no setor de milho. Fui lá, assim, ó. Aí eu falo que assim, quem carrega essa graça, irmão, não se manda. É Deus que manda nele. É isso. Aí eu fui lá no setor de milho. Eu falou que assim, ó, pega flocão. Quantos pacotes? 10. Peguei 10 pacotes de flocão e botei no carrinho. Aí a minha esposa tinha acabado de fazer o nosso, né? Ela botou a nossa compra no carro e eu entrei para fazer outra compra para ela. Aí o senhor falou que assim, agora pega a manteiga. Fui lá pegar a manteiga. Aquele biscoito de maisena, sabe? Maisena. Peguei. Pega quantos pacotes? X. Vai lá agora no setor agora de gelado lá. Pega frango. Quantos? 2 pacotes de frango. E peguei. Falei, Senhor, é o seguinte, a moeda tá indo, hein? Eu sei de tudo. Vai lá. Vai lá e pega tal coisa. E fui pegando. Aí, acabei, fechei tudo certo. Aí ele começou a cantar para mim: bem-aventurado é quem ouve a voz de Deus. Bem-aventurado é quem faz a vontade do trono. Pergunta a minha filha, eu vim cantando e fui imitando ele. Bem-aventurado é quem faz a vontade do Espírito, porque vive no Espírito de Deus. E começou, irmão. E Deus começou cantando: Deus ama quem faz a sua vontade. Deus ama quem ouve a tua voz. E começou. Deus, e assim é gostoso, irmão. Tu esquece tudo. Chega a arrepia. Quem pode aplaudir a glória de Deus, irmão? Ouvir a voz de Deus. E eu não sabia que a nota ficou na minha cabeça. A nota ficou na minha cabeça. Ele canta, sabe? Ele canta para você. Assim como ele nos usa de vez em quando aqui, cantando no Espírito. Viu? Quando ele canta no Espírito, nos usa cantando no Espírito, ele canta para mim. Irmão, eu falo isso para alguém que eu não posso ficar falando essas coisas, porque para a pessoa saber que isso é uma verdade, ela tem que viver essa dimensão. Porque eu contando, parece que eu estou contando vantagem. E não estou contando vantagem. Eu estou contando o que eu vivencio com Deus. É simples. Para mim é normal. Para quem não vivencia é loucura e não é normal. Isso são homens comuns. Homens que carregam essa grandeza já não é homem comum. É chamado de homens espirituais ou homem que mexe com a espiritualidade. É isso, ok? Por favor, quantos podem aplaudir a glória de Deus de novo? Deus é fiel. Estamos falando de Oséias 4:6, ok? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Abra, por favor, em João capítulo 15, versículo 18. Evangelho de João capítulo 15, versículo 18. Deus é fiel. Deus é fiel. Evangelho de João capítulo 15, versículo 18. Da palavra
vos disse: não é o servo maior que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Irmãos, aqui trata-se de Deus falando assim. Aqui esse versículo no capítulo de número 17, né, de João, no capítulo 15, versículo 18, 19 e 20, trata-se da grandeza chamada reflexão no espírito daqueles que amam a Deus. Ou seja, todos que são chamados de filho de Deus, todos que carregam uma graça da palavra de Deus dentro dele, ouvem e as praticam, vai ser perseguido e vai passar por situações da vida. Todos que servem a Deus, não vai ser fácil para mim e não vai ser fácil para você carregar este manto chamado cristianismo. O reino do Espírito, ele se movimenta para que você não tenha realizações aqui na terra. Pode ver que tudo que é para cristão fazer se torna difícil. É ou não é, irmão? Fala a verdade, é ou não é? Tudo que é para o cristão fazer se torna difícil. Mas quem anda com Deus, quem de fato faz a vontade de Deus e ouve a palavra de Deus e as pratica a palavra, Deus faz e fará grande realizações na minha e na tua vida. Por que o povo sofre? Porque lhe falta o conhecimento. Qual é o conhecimento? O primeiro, obedecer a Deus. Isso não é difícil. Isso não é difícil. É simplesmente nós abrir mão do nosso desejo e da nossa vontade. Se torna difícil quando nós desejamos mais o mundo do que desejar a presença de Deus. Aí se torna difícil. Se torna difícil quando nós não temos o caráter de Cristo. Se torna difícil quando a vontade do mundo sobressai do que a vontade de Deus. Então se torna difícil. Para mim, irmão, estar na presença de Deus, eu, R-O-B-S-O-N, Robson, estar na presença de Deus, irmão, é a coisa mais fácil do mundo. Dobrar o joelho e conversar com o Pai é a coisa mais fácil do mundo, porque eu escolhi amar a Deus, eu escolhi estar na presença de Deus. Sim, primeiro é uma escolha, depois é o poder da capacitação de Deus em você. Existe uma palavra dizendo assim: não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi, para que vocês vá e dê fruto, e fruto permanente para toda boa obra. Sim, Deus escolheu muitas pessoas que estão aí no mundo. Por que não estão aqui dentro? Por que não estão aqui dentro e são escolhidos de Deus? É por isso que nós devemos julgar, caluniar, difamar, criticar e arrebentar eles. Não, são pessoas que Deus escolheu. Mas eles também tiveram uma escolha de fazer o quê? De não estar na presença de Deus. É decisão, é escolha humana. Você escolheu estar aqui nesta noite porque você entendeu: eu vou para a casa do meu Pai. Eu vou para a casa do meu Pai. Eu vou para a casa do meu Pai. Entre trancos e barrancos, dá vontade, irmão, de ficar em casa, você fazer o teu café, fazer um leite quente, comprar um pão doce, ou rachar o pão no meio, botar uma salsicha com molho ali, mandar para dentro. Dá vontade, é ou não é, irmão? Mas nós estamos na casa do nosso Pai. Há um hino que diz assim, ó: caminhando eu vou para Canaã. A igreja: caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ó, se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Ó, se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Só vai para Canaã quem obedece ao Deus de Canaã. Só vai para Canaã quem ouve ao Deus
eu vou aprender com meus irmãos e meus irmãos também vão aprender comigo, porque a liderança, irmão, precisa aprender também. Você sabia que eu aprendo com vocês todos os dias? Eu aprendo a amar, eu aprendo a continuar, eu aprendo a servir a Deus, eu aprendo. Deus me deu o privilégio de estar aqui, mas isso não significa que eu estou acima de tudo e de todos. O conselho de vocês é muito bem-vindo. A obra cresce não unitariamente, mas em unidade. Somos o corpo, Cristo é o cabeça, nós somos o ramo ou a vara que está no corpo, e todo mundo tem uma função no reino de Deus. Com uma mente boa, com pessoas que frutificam na obra de Deus, suas ideias e suas opiniões para o crescimento do trono da graça aqui estabelecida na terra é muito bem-vinda, desde que a sua mente está de fato regenerada no caráter de Cristo. Significa que as tuas ideias não vêm para arrebentar pessoas, as tuas ideias vêm para levantar pessoas e para dar crescimento à obra de Deus. Esta é a ideia do trono da graça. Hoje, irmão, vocês estão aqui, daqui a pouco está entrando uma multidão aí dizendo: me socorre, me ajuda, pelo amor de Deus, estou vendo um cão, estou vendo isso, estou vendo aquilo. E aqui tem um povo cantando: caminhando eu vou para Canaã, ó, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Ó, se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Se você não vai, não impeça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Oh, existem sacerdotes, eu digo pastores em nosso dia, que tira a alegria do coração das ovelhas de não servir a Deus. Irmão, tira a alegria do coração da noiva que quer servir a Deus. O que eles fazem? Hoje estão dizendo por aí que negócio de falar em línguas estranhas é loucura. Vocês sabiam disso? Já tem ovelha que é batizada com o Espírito Santo, quer ser renovado e não consegue, porque não existe fogo verdadeiro no meio da igreja. O que tem na igreja, muitas das vezes, hoje em dia, por aí afora, aí, não quero julgar, não quero caluniar, mas a verdade é o que nós estamos vendo com nossos olhos. Não adianta ocultar, irmão, coisas que estão acontecendo. É fogo estranho. E não, tem igreja de quê? E estão dizendo que Jesus está lá, cantando, fazendo e acontecendo. Está falando que está tudo certo. Os líderes, muitos líderes estão no altar homossexual, tendo um relacionamento extraconjugal. É o mais que tem por aí, irmão. Já evangelizei pessoas que falaram que assim: por que vou entrar para a igreja? Tem pastor que é meu cliente no motel, o que eu vou fazer lá? Lembra de Oséias capítulo 4, versículo 6? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O problema é por causa dos sacerdotes. A fogueira no meio da igreja está apagada porque o problema vem do alto. E o altar é o sacerdote, é a liderança. Hoje é pastores, homens que estão na frente da obra, fazem a obra relaxadamente. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Significa, foi como Deus falou através de Paulo Batibóte, 2 Timóteo, capítulo 9, versículo 15: procura apresentar-te a Deus como bom obreiro, que maneje bem a palavra da verdade. Aleluia. Não seja, Timóteo, ouvinte negligente, mas seja ouvinte e praticante da palavra de Deus. 2 Timóteo 4, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fala que assim: conjuro-te, pois, diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, tanto no seu reino e tanto na sua vinda. Pregue a palavra de Deus, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Aleluia. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas não subsistirão
com as ínteres das fábulas ou as palavras enganosas que vêm no ouvido do povo. Glória a Deus. Timóteo, as pessoas terão os ouvidos comichão, isso é, coceiras dos enganos, coceiras das mentiras, das fábulas, que são os demônios que estão no peito ou na cabeça ou nas costas das lideranças que prega a mentira. Mas tu, Timóteo, digo uma coisa para ti: vai chegar um tempo em que as pessoas não vão mais suportar ouvir a santa doutrina. Timóteo, mas você, eu digo uma coisa: faça a obra de um evangelista. Ganha a alma, prega a mensagem, fala do reino, prega Cristo, fala da salvação e fala da redenção que está próxima. Mas tu, Timóteo, cumpra o teu chamado. Uau! E ele disse mais ainda: quando você for para Troades, chama João Marcos, porque este homem é muito útil para a obra ministerial. Quem foi rejeitado por pessoas que carregam engano, mas João Marcos, ele é bem-vindo no ministério, e ele é muito bem-vindo mesmo, porque é um homem útil para ser utilizado na obra de Deus. Mas você, Timóteo, eu digo uma coisa, Paulo falando: eu combati um bom, terminei a minha e guardei a minha, agora estou à espera da coroa, a qual o justo juiz vai dar a mim, não somente para mim, mas a todos quanto amam e esperam a vinda do Senhor nosso Deus. Quantos podem aplaudir o Todo-Poderoso? O meu povo é destruído porque ele faltou conhecer. Abra por favor em Efésios capítulo 8, não, Efésios capítulo 5, versículo 15. Efésios capítulo 5, versículo 15. Quem achou Efésios capítulo 5, versículo 15? Vamos ser 15, 16, 17 e 18. Achou, homem de Deus? Vou dar o microfone para o senhor aqui. Aqui, ó. Taca fogo. Portanto, vinde prudentemente como andais, como nécios, mas como sábios, reinando o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando salmodianos ao Senhor vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Quantos podem aplaudir a Deus? Aleluia. Lembra que nós estamos falando que o meu povo é destruído porque ele faltou conhecer? Aqui no capítulo 5, versículo de número, a partir do versículo 15, fala sobre como andar na presença de Deus, como estar firme na presença de Deus. Deus, aqui no capítulo 5, versículo 15, trata-se sobre um caráter cristão, a procedência genuína de como deve andar na presença de Deus. É preciso nós ter um caráter original e andar em verdade, remindo o tempo. Como é remir o tempo? Remindo o tempo é andar prudentemente na presença de Deus. Andar prudentemente é andar na verdade de Deus. Andar prudentemente é estar firme na presença de Deus. Andar prudentemente é falar a verdade
palavra de Deus. Andar prudentemente é como se você tivesse em Romanos 12, 1, 2, 3, 4 e 5, Paulo dizendo: rogo-vos, rogar é pedir gritando que vocês apresentem o vosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este templo é templo do Espírito Santo. E ele disse: não se conforme com este mundo, mas transformai-vos pelo poder do caráter de Cristo que está em vosso peito. No capítulo 15, no capítulo 5, versículo 1, quem pode ler? Lê aí, irmão. Olha só, no capítulo 5, versículo 1. Lê aqui. Sede, pois, imitadores de Deus, como os filhos amados, e andai em amor, como também Cristo amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e em cheiro suave. Ô glória, ô glória. Sejam imitadores dele, como, olha, irmão, é isso, o caráter de Cristo. Só tem como imitar Cristo tendo o caráter de Cristo. Nenhum ser humano que não foi regenerado ou não foi mudado consegue cumprir a Escritura na íntegra. Aleluia. Todos que receberam o Espírito conseguem cumprir algumas missões ainda. Todos que têm o Espírito conseguem vir para a casa de Deus, conseguem meditar na Escritura, mas mesmo assim não é perfeito. Ele consegue se santificar todos os dias, fugindo da aparência do mal, obedecendo a Deus e ouvindo a sua palavra. Sendo assim, conseguiremos chegar na mansão celestial, para a glória de Deus. É isso. Aleluia. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Abra, por favor, a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 8, 9 e 10. Apocalipse 22, 8, 9 e 10. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, ó, 22, 8, 9 e 10. Olha a grandeza de Deus. 8, 9 e 10. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardaram a palavra deste, adora a... Olha, irmão, preste atenção no versículo 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo de teu, é teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardaram a palavra deste, adora a Deus. E disse-me: não celes as palavras da profecia deste, porque próximo está o... Ok, seja como os profetas que ouviram e obedeceram a palavra que está escrito neste livro. O povo que perece é o povo que não ouve a voz de, que não obedece a palavra de... Vamos comer a Bíblia mais um pouquinho. Romanos capítulo 15, versículo 19 e 20. Romanos 15, 19 e 20. Come Bíblia comigo um pouquinho aqui. Romanos capítulo 15, versículo 19 e 20. Lê aqui. Romanos capítulo 15, versículo 19 e 20. Pelo poder dos sinais e prodígio, e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém, arredores,
até o Lírios. É isso? Isso. Líricos. E tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio. Oh, glória. Aqui fala sobre o fundamento de estar pronto. Sim, o fundamento de estar pronto na vontade de Deus através de Cristo Jesus. Eu disse para vocês o seguinte: começamos em Oséias capítulo 4. Começamos em Oséias capítulo 4, no versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, ok? E falei para vocês sobre os atos que aconteciam no templo. Havia dois conhecimentos. Primeiro, que o povo não conhecia como era o paraxá, a lei, os mandamentos que regia o povo diante de Deus, ok? Quem conhecia e quem colocava leis e regras era o sacerdote. Eles tinham legalidade para meditar no paraxá, ou as leis que Deus deu para Moisés, ok? E o meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento de coisas que aconteciam dentro do templo. O povo era destruído. Havia desgraça e destruição dentro do povo. E eu trouxe vocês para cá. O povo é destruído porque lhe falta assim também conhecimento. O não ouvir a palavra, em não obedecer a palavra, e não fazer conforme Deus quer que o povo faça, então destrói o povo. O povo é destruído porque lhe falta conhecimento, e a falta de conhecimento faz com que bezerros de ouro ou bezerros satânicos se levante no meio do povo, e a presença de Deus foge diante do povo. E disse para vocês que nós somos a palavra viva. Sim, nós somos a palavra. Vou explicar para vocês porque somos a palavra viva. Nós carregamos dentro de nós o Deus. Carregamos dentro de nós o Deus. Deus está vivo ou está morto dentro de nós? Então nós carregamos a palavra. Carregamos porque ele se move e está dentro de. Ok. Vocês estão entendendo, irmão? Estão entendendo mesmo? Então diz o amém. Amém. Irmão, quem dele está, quem habita em nós é o Espírito. O Espírito é o próprio. Ele é vivo ou é morto? Então é o Deus vivo, habita em nós. Então nós carregamos a palavra. A palavra. Por isso que nós somos chamados de igreja viva. Só pode ser vivo quem carrega o Deus. Só pode ser vivo quem carrega o Deus. Então aplaude ao Senhor nosso Deus. Ele é assim, é isso. Abra por favor a Bíblia Sagrada no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17. Pode ler também o 18. Então eu vou adiantando. Conseguiu aí, ouvidos? Capítulo 3, versículo 17 e 18. Presta atenção nessa palavra aqui. Capítulo 3, livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18. Estamos falando sobre a palavra, o conhecimento. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se a paz, para os que exercitam a paz. Uau, maravilha! Estamos falando da palavra. A palavra viva que carrega no peito, ela é pura. Ela é uma palavra cheia de graça. Ela é uma palavra cheia de verdade.
ela carrega pureza, carrega santidade. Ela é purificada porque Deus é purificado, Deus é limpo, Ele é santo porque Ele é santidade. A palavra, quando é carregada no peito do homem de Deus, da mulher de Deus, ela é uma palavra instrucional, é uma palavra linda, poderosa, que carrega favor, graça, alegria e paz no peito da igreja do Deus de paz. Você carrega paz em teu espírito. Eu sei que está acabando, mas abra por favor aí, livro de 2 Timóteo. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 18 também. 2 Timóteo 3, 18. Versículo 16, 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Olha que coisa maravilhosa. Sobre a palavra, sobre a escritura, sobre o poder. Achou, meu Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pode ler. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade de Deus. Não, é 2 Timóteo, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Sei que é muita coisa. Vamos lá. Conseguiu aí? Taca fogo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada e proveitosas para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quantos podem aplaudir ao Deus do céu, irmão? A escritura, a palavra viva, quando ela carrega, você carrega ela dentro de você, que é o Deus vivo, ela traz instrução, direção, discernimento, pureza, te dá a estrutura do conhecimento do trono da graça. A escritura que você carrega, ela te dá a visão do que é certo e do que é errado. Não te deixa falhar no dia a dia, mesmo você estando no meio de adversidade. E todo homem e toda mulher de Deus que carrega essa pureza ou a palavra viva dentro do teu peito, você carrega direção, instrução, paz, porque você é uma mulher e um homem de Deus. Aplaude ao Deus dos deuses mais uma vez. É profecia. Mas escreve versículo bíblico, rapidinho. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Hebreus 5, 18. Hebreus 5, 8, 9 e 11. Ao 11, 8, 9, 10 e 11. Hebreus capítulo 5, versículo 9, 10 e 11. Hebreus 5, Versículos 9, 10 e 11. e sendo ele consumado, veio a ser causa eterna, a salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeste negligente para ouvir. Ok. Quem é o nosso hoje sumo sacerdote? Jesus. Diga Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Quem foi que fez o povo pecar lá atrás, Oséias 4:6? Os sacerdotes. Mas hoje o nosso sumo sacerdote é Cristo. Ele ligou o homem a Deus. Ele se aproximou do homem para aproximar o homem de